Paz do Senhor Jesus, igreja, que o nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nós estamos começando mais um culto aqui e nós convidamos o nosso Senhor Jesus para estar no nosso meio. Ele é o nosso convidado de honra, amém? Vamos louvar e adorar o nome dele. Aleluia. É do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre. Coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei o mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Declara, irmão. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Aleluia, Senhor. Tu és, ó Pai, a nossa esperança, Senhor. Nós entregamos, Senhor, a Ti, Senhor, a nossa vida, Senhor, o nosso caminho, Senhor. Tudo, Senhor, pertence a Ti, ó Pai querido. Nós confiamos, Senhor, em Ti, ó Pai, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso papai querido, ó Pai querido. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos, Senhor, a menina dos Teus olhos, ó Pai querido. E nada, Senhor, e nem ninguém, Senhor, pode nos tocar, Senhor, sem a Tua permissão, ó Pai querido. Nós Te amamos, ó Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por esse amor, Senhor, e por esse cuidado, Senhor, conosco, ó Pai querido. Te entregamos, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai querido. Que Ele possa, Senhor, chegar, Senhor, até o Teu trono, ó Pai, como um cheiro suave e agradável, ó Pai querido. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Ti, Senhor. Aleluia.
Graças a Deus, irmãos, cumprimentar a igreja e aonde mais esse vídeo chegar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, versículo do 22 em diante. Nós vamos ler agora uma passagem bem conhecida, mas uma passagem maravilhosa que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até o vento e a água manda, e eles obedecem? Amém, irmãos? Quero dizer para os irmãos o seguinte: eu sempre imaginava essa passagem, e hoje eu vendo ela com bastante detalhe, eu achava que os discípulos arranjaram um barco e disse: Jesus, venha, entre aqui, vamos passar para outra banda. Mas não foi nada disso. Nós lemos aqui que Jesus entrou no barco primeiro e chamou os seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. Então eu quero dizer para os irmãos que não foi os discípulos com ele, mas ele primeiro. Ele entrou no barco primeiro. Ele convidou os discípulos e disse: passemos para outra banda. Então eu quero aqui dizer para os irmãos que Jesus, o Rei da Glória, ele chegou primeiro na sua vida, na minha vida, amém? Nas nossas vidas. Ele sendo Deus, desde o início dos tempos, desde o início de tudo, eu não vou dizer desde o início da eternidade, porque a eternidade não tem início e não tem fim. Desde sempre Jesus sonhou com você, Jesus te conhece, Jesus sabia muito bem de quando você ia nascer, quando você ia partir, o período que você ia viver aqui. Então eu quero dizer para você o seguinte: desde a sua existência, sempre Jesus soube da sua existência. Então eu quero que os irmãos prestem atenção. Quando Jesus entra no barco, ele diz: passemos para outra banda. Ele já traçou a rota. Jesus, como comandante daquele barco, ele arranjou o barco, entrou, chamou os discípulos, a tripulação, traçou a rota e aí foi dormir, foi descansar. Então, amados, ele determinou o trajeto. Ele mesmo, quando nós achamos que somos donos da nossa vida, na minha vida mando eu, faço o que eu quero, eu é que determino minha vida, eu não dependo de ninguém. Se alguma pessoa pensa assim, eu quero dizer o seguinte: você está redondamente enganado. Mesmo que for nos seus últimos momentos de vida, você vai descobrir que no final de tudo, você estava sempre enganado. Porque Jesus é que ele traça a nossa rota, Jesus é que diz o que nós temos que fazer. Você pode ficar batendo cabeça aí na força do seu braço, aí tentando tocar a sua vida do seu jeito. O que vai acontecer é que você vai passar mais tempo longe de Jesus. O que nós temos que fazer, irmão, é o seguinte: é deixar dar a oportunidade para nós mesmos entrar no barco com Jesus. Na marinha, no mundo militar, na marinha mercante, quando você chega num barco, antes de adentrar o barco, você tem que dizer ao comandante: permissão para entrar a bordo. E o comandante autoriza e você entra. Mas esse barco onde Jesus é comandante, você não precisa de pedir permissão para ele está te chamando. Esse barco é diferente. Então Jesus quer que você entre nesse barco com ele. Jesus quer traçar a sua rota, Jesus quer dizer o que você tem que viver nos propósitos dele, fazer sim as suas vontades, mas desde que ela esteja diante da concordância dele. E aí você assume o comando do barco. Lá os discípulos, depois de receberem a ordem para partir, para onde ia, então Jesus foi dormir, foi descansar. Amém? Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que Jesus estava descansando lá no barco, e sobreveio uma grande tempestade, uma ventania, o barco estava entrando água. Os barcos não eram muito grandes. Então a palavra de Deus diz que
Adormeceu Jesus e sobreveio uma tempestade. No livro anterior, no outros evangelhos, fala que Jesus adormeceu dentro do barco. Até uma passagem que diz no livro de Marcos que ele até dormiu sobre uma almofada. E eu quero dizer, esse barco, essa tempestade não estava balançando com Jesus. Quem conseguiria dormir num barco balançando com as ondas, entrando água dentro? Então a palavra de Deus fala que Jesus estava dormindo. E às vezes eu dou até risada, falo, Jesus é cheio de pregar peça nas pessoas. E inclusive ele estava testando a fé desses discípulos dele. E eu quero dizer para você, na hora do aperto, na hora que você está passando por essa tempestade na sua vida aí, nos seus negócios, você está achando que vai dar problema, vai dar PT, perda total, seus negócios, sua vida, seu emprego. Quero dizer o seguinte, você tem que acordar o mestre. Olha, não faça como os discípulos a princípio. Os discípulos, na hora que a coisa começou a entrar água, foram lá e acordaram o mestre. E eu creio que Jesus está querendo o seguinte, ele dizia, deveria estar pensando assim, será que eles não vão repreender esse vento, eles não vão tomar atitude? Então Jesus está vendo quanto que é a sua fé. Olha, pastor, mas você está dizendo que quando a barriga doer, quando a gente tiver problema, não devemos clamar ao nosso Senhor Jesus? Sim, devemos. Mas eu quero dizer também que Ele te deu autoridade para repreender esse problema na sua vida aí. Ele te deu autoridade para você repreender e você ter fé, exercitar a sua fé. Jesus está querendo que você suba um degrau na sua fé. Jesus está querendo que você enfrente essa tempestade. Amém? Vocês acham que Jesus naquele barco, lá dentro com os discípulos, ia perecer? Esse barco ia afundar, amados? As pessoas lá da outra banda iam dizer assim, olha, Jesus vinha vindo com os discípulos para cá, a caminho houve uma tempestade, olha, o barco afundou, eles naufragaram, dos 12 discípulos morreu 2. E não... Acha que isso ia acontecer, amados, com Jesus no barco? Você está no barco de Jesus. Talvez você esteja tentando com a força do seu próprio barco, no seu barco, aí ele vai afunda, aí ele vai a pique. Mas se você entrar no barco de Jesus, se você pedir para Jesus, vou entrar no seu barco, Jesus, me aceite, ele vai estar de braços abertos para te receber. E aí ele vai traçar a rota da sua vida e aí você assume o comando do barco. Aí esse barco não afunda. Pode vir tempestade, bater, entrar água dentro. E quando estiver entrando água, antes de acordar o mestre, faça mais um exercício de fé. Pegue um balde, tire a água fora, dá um jeito. Dobre o seu joelho, ora, clame ao Senhor. Amém, amados? Então Jesus, nessa passagem, eu entendo que ele está dizendo para os discípulos, exercitem sua fé. Porque no final eles dizem, homens de pouca fé. Então tudo se resume à fé. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã. Não vai a pique. Se o seu barco é seu, fala, o barco da minha vida é meu, não aceita ninguém, entregue ele para Jesus. Faça diferente agora, convido para Jesus, vem aqui assumir esse barco aqui, traça a rota, depois eu vou apenas pilotar ele, mas traça a rota do barco da minha vida, Jesus. Traça o barco, Senhor Jesus, traça a rota do barco da minha empresa, do barco do meu emprego, do barco dos meus negócios, traça a rota e eu piloto ele. Mas Jesus no comando. Amém, amados? Então essa passagem ela nada mais é do que um exercício de fé. Eu entendo assim, o barco de Jesus não afunda. Quando Jesus traça a rota, como que? Jesus disse, olha Paulo, é importante que você dê testemunho, além de Judeia, tudo que você fez aqui, que você dê testemunho lá em Roma, lá no livro de Atos. E no meio do caminho houve uma grande tempestade, ficaram dias e dias à deriva. Acha que Deus ia deixar que Jesus ia permitir que Paulo perecesse no meio do caminho? Então eu quero dizer para você, a tempestade vem, lutas vêm. Esses tempos difíceis que estamos passando por esses dias. Mas eu quero dizer para você, exercite sua fé, o barco não vai afundar. Porque Jesus está nesse barco, ele é o comandante desse barco. Amém, amados? E eu quero dizer também que lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, a palavra de Deus diz que não há luta. Deus não permite que você passe por uma luta a qual você não possa vencê-la. Amém? Eu preguei semana passada também que Filipenses 4, que todas as suas petições, todos os seus pedidos, todas as suas lutas são conhecidas diante de Deus pela sua oração de súplica, oração insistente e por ações de graças. Amém? Então não vai afundar. Está passando tempestade aí, meu irmão, minha irmã? Onde você estiver aí ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, não vai afundar.
Clama ao Senhor Jesus, entrega o comando desse barco para Ele, que não vai afundar. Você vai chegar no destino que Jesus traçou. Amém? Então, essa palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos, nesses dias difíceis que estamos passando, quero dizer para você, não vai afundar, amados. Está entrando água, pastor, pega um balde, tira, dobra o seu joelho, clama ao Senhor, acorda Ele lá então. Se a tua fé está no limite, acorda o mestre lá. Diz para Ele, Senhor, estou afundando, toma conta aqui, o marinheiro aqui já está em desespero e Jesus vai te acudir. Amém, amados? Exercite a sua fé. Tenha fé e Jesus quer que você suba um degrau na sua caminhada cristã, espiritual e na sua fé. Amém? Quero orar por vocês. Feche teu olho onde você estiver. Pai querido, eterno Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, compartilhada aqui entre os irmãos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, colocar essa palavra como uma semente bem germinada, Senhor Deus, nos corações das pessoas, e o coração dela possa ser uma terra fértil, Pai, para receber essa semente. O Espírito Santo vai regar, ela vai germinar, ela vai dar frutos na vida de quem ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Quero dizer para os irmãos, tenha fé, irmão, nesse período de pandemia que essa palavra está sendo pregada. Talvez pode ter pessoas que podem estar vendo esse vídeo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou não sei lá quanto tempo, mas que você saiba que esse período que estamos pregando é o período dessa pandemia que estamos passando. Tenha fé, teu barco, teus negócios não vai afundar. Amém? Eu profetizo isso sobre a vida de todos vocês, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nossas vidas hoje e sempre. Fiquemos em paz, que a paz do Senhor esteja conosco e o Senhor nos acompanhe. Amém e graças a Deus. Amém.